Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está nos visitando hoje Ana Firmino. Gostaria que tivesse um sinal aí, irmão. Ana Firmino. O senhor José Firmino e o Plínio. Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor possa trazer algo nos vossos corações aí. Bendito é o nome do Senhor. Felizes, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 40. Texto bastante conhecido, a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém? Quase todos? Nem todos? Amém. Vamos lá, a partir do versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-te, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Com o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, e recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus ao palmo e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para lhe desse entendimento, e lhes mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se não vos notificou isso mesmo, ou não atentasse para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã aos juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se. Em um tufão como pragana os levará. A quem, pois, farei semelhante para que lhes seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chamas pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Vamos orar pedindo para que Deus
nesses minutos Ele possa falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, coloco, Senhor meu Deus, a minha vida na Tua presença e reconheço que sem Ti nada posso fazer. Deus, já lemos aqui, Senhor meu Deus, textos da Tua palavra e sabemos que ela pode mudar a nossa história. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, capacita o meu coração, a minha mente, a minha vida, para ser útil na Tua obra por esses minutos, Senhor. Usa-me pela grandeza do Teu santo nome, que os Teus filhos que aqui estão, Senhor, possam, Senhor, ao terminar esse culto, ter a certeza que o Senhor falou com eles, não só pelo louvor, mas também pela palavra. Envia, Senhor, a Tua porção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um texto bastante conhecido, principalmente o final aqui que nós lemos, o versículo 30 e 31, são os versículos mais conhecidos desse texto. Nós vamos meditar um pouco sobre, desde o versículo 9 que nós lemos aqui, e aqui nós vemos Deus falando do seu poder, um pouco da sua grandeza que nós sabemos, mas aqui nesse texto ele faz questão de falar com o seu povo Israel, sobre a sua grandeza. Ele fala que coloca Israel como uma nação que iria ser o porta-voz das boas novas. E na primeira parte do texto que nós não lemos aqui, que está no versículo 1 ao versículo 8, está ligado mais diretamente à profecia messiânica sobre Jesus Cristo. Lógico, quando fala messiânica, refere-se ao Messias, Jesus. Mas aqui no versículo 9, eles têm outro contexto profético. E Deus falando com o povo aqui, de uma maneira muito grande, Ele revela o seu poder. No versículo 9, Ele coloca Israel, para que Israel se colocasse numa posição, e coloca: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Israel, e não só Israel, mas os que anunciavam boas notícias a Israel, deveria subir num lugar alto. Por que no lugar alto? Para anunciar, porque sempre os que anunciam num lugar alto, né? Você vê os palanques, os shows, né? Tanto é que o púlpito também é num lugar elevado, não é num lugar abaixo, porque até o entendimento da posição é para a questão de acústica, para que se ouçam. Enfim, Deus fala assim: tu, anunciador de boas novas, sobe num lugar alto e anuncia agora ao meu povo. E Deus começa a falar aqui através de Isaías, e Ele percorre falando sobre a sua grandeza, que nós já sabemos, mas muitas vezes nós no nosso coração esquecemos que Deus pode de fato mudar a nossa história, como foi cantado aqui, que Ele pode de fato resolver nossos problemas, que muitas vezes perseguem a nossa vida durante dias e dias, e muitas vezes durante anos. E aqui Deus está trazendo tudo isso, para que o povo dele pudesse lembrar que Ele é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. E nós vemos aqui, Ele fala aqui: tu, anunciador de boas novas, Jerusalém, levanta a voz fortemente, levantas e não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui o vosso Deus. Deus está aqui. Você já sentiu a presença do Senhor desde o começo do culto, desde a abertura desse culto, Ele está presente. E caberia o profeta agora anunciar que Deus estava no meio de Israel também, zelando por Israel. E o Senhor fala no versículo 11 que como um pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, e recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e os que amamentam eles guiará mansamente. Deus segurando o seu povo no colo e levando a um lugar de descanso. No Salmo 23 diz, né? Guie-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guie-me mansamente, me leva às águas de descanso. Deus nos leva a lugar de descanso. E Deus está falando hoje desde o começo do culto, né? Aquilo que o pastor já falou, que Deus está liberando hoje força para mim e para você. As lutas nos cansam, irmãos? Quem está cansado aí? É verdade, a gente se cansa ou não se cansa? Estudar, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de empresa, ser funcionário, ser criança, jovem, adulto, se cansa. E aqui Deus estava falando: olha, eu cuido do meu povo, e eu carrego, eu levo ele nos meus braços, eu apacento o meu povo, o Senhor é pastor de Israel, e o Senhor é pastor da sua igreja. Nós temos os pastores, nosso querido pastor, nossa querida pastora, mas é Ele que nos guia através dos seus filhos.
O Senhor é o pastor da tua alma, do meu espírito, da nossa vida, Ele é o nosso pastor. E aqui Ele fala para Israel, como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços. E o Senhor apacenta o seu povo. E o Senhor continua falando da sua grandeza aqui no versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou as medidas dos céus nos seus palmos? Quem fez isso? Ele mesmo, o Senhor, que na sua mão tomou as medidas das águas. E essas palavras aqui, muitas delas falam em Jó, sobre a grandeza de Deus ao criar o universo, ao estender as águas, ao estender a terra, fazer todas as coisas. O Senhor pergunta aqui, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém, Ele é o Senhor. Quem ensinou? Quem foi o conselheiro que ensinou o Espírito Santo? Ninguém, porque Ele é o conselheiro. E o Senhor continua falando com quem tomou conselho para que desse entendimento e mostrasse as veredas do juízo. Você está meio indeciso na tua vida, eu quero dizer para você que Deus tem resposta para a tua vida. Aquilo que você, meu Deus, o que eu faço? Será se eu faço isso, eu faço aquilo? O Senhor, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Alguns textos falam escrito maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas o correto é o seguinte: maravilhoso conselheiro. Deus é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso e conselho. Você precisa de conselho? O Espírito Santo te aconselha hoje. Dá conselho hoje ao teu coração. Dá conselho na tua vida. É que o Senhor continua falando que as nações são consideradas para Ele como o quê? Como gota de um balde. E como um pó moído nas balanças, que lança por ilhas como uma coisa pequeníssima. As nações são consideradas para Ele como uma gota. E hoje nós temos aproximadamente no mundo, de 191 a 193 nações. Está entre essa, imagina, claro que no contexto aqui, quando Isaías profetizou, foi em 712 a.C., existia um número menor de nações, porque depois muitas divisões se tornaram, e criaram muitas nações, mas hoje nós temos em torno de 191 ou 193 nações do mundo, e todas elas perante Deus, não passam de gotas num balde. O que Deus está falando isso? Deus estava falando para Israel, mais especificamente para Judá, que estava onde? Estava na Babilônia, vivendo um momento de jugo e de pesar. Deus estava dizendo: Babilônia, todas as nações para mim são como uma gota num balde. O que é Babilônia para mim? Deus está dizendo que Ele tem o domínio das nações sobre todas as coisas. Ele está dizendo aqui: as nações são como nada. É como o pó moído nas balanças que lança por ilhas, como coisa pequeníssima. Deus está dizendo que as coisas que muitas vezes para nós é grande, e apavora a nossa vida, e amedronta a nossa vida, para Ele não é nada. As coisas que muitas vezes incomodam o teu coração, meu coração, que, meu Deus, durante anos pode muitas vezes aprisionar a minha vida e a tua vida, mas para Ele isso não é nada. Deus está num lugar alto. E se você de um lugar alto estiver voando, de avião, você olhar para baixo, você vai ver a cidade tão pequena. Não é isso? Parece que cabe eu olhando na palma da tua mão, meu Deus, consigo ver São Paulo da palma da minha mão. Porque você está olhando do lugar muito alto. Mas quando você está passando entre os prédios, meu Deus, vai bater, vai cair, vai contra o prédio, meu Deus. Mas quando você olha do alto, você vê, meu Deus, como é pequeno. Porque você está olhando do alto. As lutas que muitas vezes vêm contra a minha vida e contra a tua vida, são lutas grandes. Mas para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é nada. Deus está dizendo para Israel que isso daí não é nada. Deus está dizendo, aqui continua falando, todas as nações são como nada perante Ele, e considera menos do que nada, que são coisas vãs. A quem, pois, farei semelhante, ou com quem comparareis? Aí Deus começa a falar, a nação idólatra faz o seguinte: os mais ricos pegam o metal nobre e faz dele um Deus, da forma que ele quiser. Agora os mais pobres vão pegar uma madeira menos perecível, vão fazer de madeira, vão lá para
artesão que vai fazer lá uma imagem e esse vai o adorar. Deus está dizendo, as nações são isso. Tem deuses feitos por mãos de homens, mas eu sou o Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor fala, versículo 22, Ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Nós vemos aqui, 712 a.C., o Senhor já falava que a terra era redonda. O Brasil foi descoberto quando? 22 de abril de? E o Senhor aqui 712 anos antes de Cristo. Dá quantos anos depois da diferença? 2.200 anos de diferença, Deus estava dizendo, olha, eu me assento sobre o globo da terra para dominar tudo. E minha glória desce, a hora das minhas vestes desce sobre a terra. Eu sou o Senhor. As nações para mim são como uma gota. Todas as nações, todas as 193 nações hoje são para Deus como uma gota. Num balde. São como pó. O que isso tem a ver com a tua vida, com a minha vida? Deus está dizendo que Ele é grande. Ele tem poder sobre as coisas. Às vezes a gente olha para essa luta, meu Deus, essa minha luta é grande. Assim, a minha batalha é grande, as minhas dores são grandes. Mas Deus está dizendo, olha, até as nações para mim não são nada. Até as coisas grandes para você, para mim não é nada. Quanto mais uma coisa pequena. E o Senhor está dizendo assim, Ele faz voltar ao nada os príncipes, torna a coisa vã ao juiz da terra. O Senhor está dizendo o seguinte, eu abato as autoridades da terra, quando eu quiser. O que faz voltar ao nada os príncipes, e se torna coisa vã os juízes da terra. Nabucodonosor estava, a certa ocasião, em uma das 7 maravilhas do mundo, contemplando o seu jardim suspenso, contemplando e se gloriando, dizendo, se achando o Senhor. E o que acontece com ele? O que acontece com ele? Alguém se lembra? Vira um chupacana, um chupacabra aí, ó. Ele é cometido de uma enfermidade, uma espécie de loucura, que ele vai comer grama com os animais, vai dormir no meio do mato, começa a crescer os pelos de uma forma esquisita, perde o raciocínio e a inteligência, é uma síndrome esquisita de loucura, que tem um nome específico, científico disso. Como? Aí, o chefe falou aí, ó. Então, ele fica abestado. Ele vai para o meio do mato lá, e fica lá, comendo capim, fica lá tomando chuva, fica lá igual louco. E detalhe, ele é simplesmente o homem mais poderoso da terra. Até que Deus permite, por frações de minutos, recuperar-lhe o entendimento e a noção de quem ele era. E ele percebe que ele era um ser humano, indigno da misericórdia de Deus, e que deveria honrar ao Criador. E quando ele começa a glorificar a Deus, ele se recupera daquela doença terrível, e volta para o seu palácio. E aqui nós vemos, o que faz voltar ao nada os príncipes torna-se coisa vã, os juízes da terra. Era um homem mais poderoso da terra naquele momento. Mas quando começou a se gloriar e se achar que era o cara, Deus falou, vai ficar um pouquinho na grama aí, igual um louco, crescendo pelo, babando igual um louco, comendo grama. Quando recuperou o seu juízo, ele começou a glorificar a Deus e entendeu que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre ele e seca-se, em um tufão como o praga nos levará. Deus está falando sobre fluxo até de coisas naturais aqui. A quem, pois, farei semelhante para que lhes sejam semelhantes, diz o santo. Deus, Ele é
o único. Ele é único. Cutuca o teu irmão e fala assim: Deus é único. Não existe igual a Ele. Não existe igual ao Senhor. Não existe Deus igual ao Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: a quem se compararei? Quem é que pega a porção de uma água e mede toda a dimensão das águas do mar com a palma da mão? Quem faz isso? Quem é que guia o Espírito do Senhor? Quem que aconselha o Espírito do Senhor? Quem se compara a Ele? Ele é o único. E da mesma forma que Deus, Ele está falando aqui dessa grandeza que Ele é, tudo que Ele tem poder, Ele começa a falar para um povo que está cativo na Babilônia, que estava cansado da luta do cativeiro, e que não tinha mais força de caminhar agora 1.500 quilômetros de Babilônia para Jerusalém. Porque não tinha nem acontecido o decreto aqui de Ciro. Mas Deus já via um povo cansado espiritualmente. E o Senhor fala, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Irmão, a gente se cansa todo dia. Quem tira férias é uma delícia, mas do primeiro dia de acordar cedo já está cansado. É verdade ou não é? Você costuma acordar às 6 horas da manhã, depois o teu relógio biológico se adapta, você vai começar a acordar 9 horas da manhã, um exemplo. Depois do primeiro dia, meu Deus, acordar 5 horas da manhã, acabou as férias. No primeiro dia você já está cansado. É uma verdade. E o Senhor falando assim: Deus não se cansa, nem se fadiga. As lutas cansam o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, mas Deus não se cansa. Eu quero te dizer o que mais me impressionou nisso, que Deus estava falando há cerca de 173 anos antes do povo ser liberado do cativeiro. O cativeiro nem existia ainda, mas Deus já via o seu povo no cativeiro, e já via o seu povo cansado. E já via também na sua grandeza: eu vou liberar força para eles voltarem. A gente olha assim muitas profecias da Bíblia, meu Deus, Deus está falando com isso, mas Deus está falando com isso há anos de antecedência. No capítulo 45, 712 anos antes de Cristo, Deus estava falando sobre um homem chamado Ciro, que ele iria levantar, tomar pela mão direita, para fazer justamente o povo voltar para Jerusalém. Isaías profetizou aqui o capítulo 40, o capítulo 45 também. 712 a.C. E por volta do ano 539, tem suas variações de entendimento quanto a isso, o povo retorna a Jerusalém, ou seja, cerca de 173 anos antes. O que quer dizer com isso? Deus já sabe a luta que você vai passar amanhã, depois, e Ele sabe também que nele há força. Que nele há força para você vencer, para mim vencer. Ele é a força. Ele já sabe que as lutas nos cansarão, mas Ele sabe também que nele há força para enviar para mim e para você. Ele está falando aqui 173 anos antes do povo estar no cativeiro, antes do povo sair do cativeiro. O povo não tinha nem ido. E Deus já olhava o povo lá no cativeiro cansado e já liberava: eu libero força sobre o meu povo, sobre aqueles que esperam em mim. Eles vão caminhar, eles vão andar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Deus tem força para mim e para você hoje, irmãos. Forças dos céus. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. A matemática de Deus é diferente. Porque não ter nenhum é não ter nada. Não é isso? 10 vezes 0, quanto que dá? 1 milhão vezes 0. Deus está dizendo aqui: multiplica as forças dos que não tem nenhum, dos que não tem nada. Deus poderia falar: não tem nada, multiplicação vezes nada é nada. Ele está dizendo que Ele cria forças. Ele envia força sobre mim e sobre a tua vida. Ele viu isso antes, irmãos, porque Deus é o Senhor. Nós não sabemos a nossa luta do dia de amanhã.
Até porque a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. E um dia está bom demais, de luta e problemas. Mas Deus já via aqui o povo dele, lá na Babilônia, cansado da luta, e sem ter esperança para voltar para Jerusalém. E ele fala, mas os que esperam o Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, os problemas nos cansam, as lutas nos cansam. O mesmo problema todo dia cansa a nossa mente, cansa o nosso coração. De novo essa luta, meu Deus, de novo isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos essa luta. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar. Que Deus é o Deus que dá força. Ele dá força ao cansado, como diz aqui. E multiplica. Ele dá vigor ao cansado. E multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Ele já olhava o seu povo, da sua eternidade, vendo o seu povo. Meu povo está no cativeiro, mas está cansado. Mas aquele que de fato olhar para mim e esperar em mim, receberão forças multiplicadoras. Receberão forças do meu espírito. Receberão forças renovadoras. E Deus faz a comparação aqui como a águia. Eu não vou pregar sobre águia, já preguei aqui algumas vezes. Mas Deus fala, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Aqueles que esperam no Senhor, você vai receber de Deus força para subir essa montanha e para conquistar, para atravessar esse Jordão, para passar por essa luta, a luta que cansa a nossa vida, que nós temos diariamente lutas. Mas Deus está dizendo para o povo dele que estava cansado, eu sou o Senhor, não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Meu Deus, Deus não se cansa. A palavra renovar, em hebraico, é shadash, que quer dizer ser novo. Renovar, reparar, renovar, fazer de novo, reparar, renovar-se, novo, recente, fresco. Deus envia forças para mim e para você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Por que Deus falou de tantas coisas que Ele faz? Ele pega uma nação, a nação é uma gotinha, as nações são uma gotinha para Ele. As 193 nações é uma gotinha no balde. Porque Ele estava mostrando para o povo dele que Ele é um Deus grande e poderoso. Que as nações, até que as nações que oprimiam a Israel, que oprimiam a Judá, para Ele não era nada. Que Ele pega um príncipe das nações e coloca ele lá embaixo. E Ele coloca uma pessoa, pega a pessoa lá embaixo e coloca lá em cima, porque Ele é Deus. Ele exalta, Ele humilha, Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você crê nisso? Está difícil, meu Deus, de conquistar, de andar, de caminhar. Mas aqui está falando de uma força espiritual. Não é de uma força que vem de um biotônico Fontoura. Existe isso? Existe ainda, né? O gigante que tomou acho que uns 10 litros, né? O biotônico Fontoura. Irmãos, está falando sobre uma força que vem de Deus para realizar, para conquistar. Se nós esperarmos em Deus, olharmos para Deus, aquilo que a gente olha, meu Deus, eu não consigo conquistar, eu não tenho força para passar. Deus fala para mim e para você, na força do Senhor, você vai alcançar. E você não vai alcançar, chegar, você vai alcançar e vai conquistar isso, e não vai chegar lá cansado, arrebentado, destruído, desfigurado. Você vai chegar ainda lá com vigor para desfrutar da plenitude da bênção de Deus. Lembra de Caleb? Caleb esperou 45 anos para aquela bênção, aproximadamente. E com 85 anos ele disse, a minha força ainda é a mesma. Eu quero Hebron, a fonte das águas passam por lá, as nascentes do Jordão passam por lá. Porque ele esperou em Deus, ele olhou para a promessa, olhou para o Deus da promessa.
Olhe para o Deus da promessa. Porque se a gente olhar para um lado, para o outro, as nossas forças se enfraquecem. Os problemas vão roubando as forças nossas, mas quando a gente olha para Deus, o Deus da força, o Deus do poder, o Deus do vigor, Ele vai renovando as nossas forças. Deus está falando aqui, olha, os jovens, eles estão cansados. As moças, os jovens estão tudo cansados. Até quem é para ser um exemplo de força e vigor, vive cansado. Mas eu digo, quem espera em mim, terá a força renovada, uma força que vem da parte de Deus. Não é uma força do açaí que você toma lá depois do culto. É uma força que vem de Deus, para você continuar lutando. Talvez você chegou aqui, Senhor, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse problema na minha vida durante, eu quero dizer para você, você vai ser elevado a um patamar diferente, e você vai continuar lutando, mas agora em força, na força do Senhor, na graça do Senhor, na unção do Senhor, você vai encaminhar pela força do Senhor, pela força do Espírito do Senhor. Aquilo que te faz cansado, que abaixa a tua alma, Deus envia força, Deus envia vigor para mim e para a tua alma. Eu estou pregando aqui, mas também preciso desse vigor. Eu sei que Deus tem para mim esse vigor. Deus tem para mim essa força. Deus tem para todos nós essa força espiritual para a gente continuar lutando e não desistir. E não ser afogado nessa luta, mas andar de cabeça erguida, andar sobre as águas pelo poder do Espírito do Senhor. Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. Você crê nisso? E o Senhor fala mais, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está falando sobre um caminhar espiritual, sobre um caminhar espiritual, porque quem é que cansa, quem é que anda e não se cansa? Deus está falando sobre coisas espirituais, que só da gente acordar, pegar o busão, ou até no trânsito de carro, você se cansa, ou não cansa? Claro que cansa. Acordar cedo um dia, cansa. Chega sexta-feira, já começa a dar até um ânimo. Deus, amanhã tem sábado, é sábado, Senhor. Oh, glória a Deus pelo sábado, né? Sábado quer dizer sabate, descanso. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente, meu Deus, estou cansado das lutas, estou cansado disso. Mas aqui fala sobre um vigor espiritual, para você continuar recebendo de Deus força, para realizar aquilo que com as tuas forças naturais você não consegue realizar. Você está cansado? Estamos cansados às vezes. Mas eu quero te dizer que Deus ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda é aquele que libera força para a gente continuar lutando. Talvez você, mas pastor, eu não estou conseguindo mais acreditar que a minha vitória virá. Deus vai te dar força para você, Senhor. Eu torno a acreditar, eu torno a crer que a minha vitória virá. Ainda não chegou, mas eu continuo esperando, e agora crendo, e agora não desesperado, e agora não entregue a força da luta, mas esperando na tua presença, na tua vitória, porque esperando em ti eu sou renovado. Aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. Oh, Espírito do Senhor. Aleluias. Com a permissão do pastor, quero chamar você aqui na frente e falar, meu Deus, eu preciso de um renovo, eu preciso de força, essa luta está cansando a minha alma, minha mente, meu coração, você precisa desse renovo de Deus. Venha para frente que nós iremos orar, pedir a Deus. Mas ninguém precisa de renovo de Deus. Ninguém está cansado. As lutas cansam a nossa alma, o nosso espírito. Pode vir, irmãos. Vamos pedir a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Aleluias. Passe a olhar para Deus e a esperar em Deus a força que vem dEle. Porque as lutas, às vezes, meu Deus, parece que vai sufocar o nosso coração. Às vezes, meu Deus, é tanta luta, Jesus. Como é que eu vou vencer? Não é isso? Você olha para meu Deus, é mais uma luta, é mais um problema, mas eu nem terminei aquele, Senhor. Já está de novo massacrando a minha alma. E é uma verdade, irmãos. Vamos orar. Confie que Deus vai renovar tuas forças.
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos em Ti a Tua força. Meu Deus, envia força aos Teus filhos. Envia renovo aos Teus filhos, Senhor. Espírito do Senhor, vem sobre a Tua igreja. Oh, Pai querido, a luta que muitas vezes cansa a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor envie hoje o renovo do Teu Espírito na nossa vida. Faz em nossas vidas, Senhor, o Teu mover, a Tua graça, a Tua glória. Em nome de Jesus. Oh Deus, renova a Tua mente, o Teu coração. Deixa Deus renovar a Tua mente, o Teu interior. Deixa Deus renovar o Teu Espírito hoje. Comece a olhar em esperança para as coisas que vêm de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluia! Comece a subir, aleluias! Oh, Pai querido, como asas de uma águia, comece a subir em direção à presença de Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre o Teu povo. Envia a força do Teu Espírito hoje. Envia a força do Teu Espírito hoje para os Teus filhos, para a Tua igreja. Meu Deus, tira, Senhor. Alivia nossa carga, nosso jugo. Alivia, meu Deus querido, em nome de Jesus. Ore xere xere baraba xere cantarabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xere baraba xaraba xere barabás. Xere cantarama xiribás. Ore xaraba sure canturabasnai. Ajuda os Teus filhos. Renova a nossa esperança, a nossa força. Meu Deus, tira o cansaço mental, o cansaço espiritual, o cansaço emocional. Xerebasureba, xerebaraba, xerebas. Faz a obra. Ressuraba, xirecanturaba, xerebas. Espírito de Deus. Xerecantaraba, xerebas. Ore xiricantaramanaias. Faz a obra. Xerebasure cantaramanaias. Deus, tem renovo para a igreja. Deus, tem renovo para a tua vida hoje. Deus, tem força para você. Deus, tem asas como águia para você. Aleluia. Xerebaraba xiricantaraba xiribas. Xerebasurebas, xerebaraba, xerecantarabas. Deus se visita hoje com força, com graça do Seu Espírito. Xerebaraba, xerecantarabas. Ore xerebaraba, xerebas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, você precisa realizar algo, precisa de força. Você precisa de força para voltar. Xerebaraba, xerecantarabas. Xerebasure cantaraba xérbia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus bendito. Xerebanaias. Deixa Deus renovar as forças do teu coração. Oh, xerebas. O Senhor é a minha força. Deus. Ele faz os meus pés
Xarabaxereba. somos da vossa. Você não vai sair da mesma maneira que entrou. O soberano. Oh, aleluia. Deus coloca força. Faz andar em lugares altos. Senhor. Faz andar. É a minha força. Ele faz os meus pés como os da força. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima dos pecados, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da vossa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Aleluias. Olha, amado, nós temos, enquanto seres humanos, 3 áreas específicas criadas por Deus. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O espírito, ele é a parte mais interior. Depois vem a alma e depois vem o corpo, o físico. Este físico, ele pode se cansar e se cansa. O que é alma pode a qualquer momento também desabar em cansaço, porque é o emocional. E também há um perigo iminente, que é o cansaço do espírito. E esse é o mais perigoso, porque eu posso me cansar fisicamente, emocionalmente, mas se, como hoje foi ministrado, o meu espírito crê nesta força poderosa de Deus, então superaremos todas as fragilidades e fraquezas. E a igreja de Cristo nesta terra foi gerada por Deus para exatamente cuidar, fortalecer, zelar pelo espírito dos homens. Este é um trabalho de parceria entre o Espírito de Deus e a igreja de Jesus Cristo. Todas as vezes que eu vou para a igreja de Cristo e levo a ela somente o meu cansaço físico e emocional,
eu estou fazendo algo incompleto. Eu estou fazendo algo que ainda não está no nível que Deus deseja. E muitos, queridos, são estimulados por aí a levar somente os seus problemas físicos, como dinheiro, como necessidades materiais, enfermidades. Muitos são estimulados a levar os seus problemas emocionais para a igreja. Ah, eu estou triste, eu estou sozinho, eu estou com depressão. Lógico que há poder de Deus, muito poder de Deus, para curar, para incrementar, para fortalecer, encorajar estas áreas. Mas, amado, o mais importante é você levar o teu espírito para a igreja, trazer a tua porção espiritual, porque ela sendo fortalecida por esse poder da palavra, por essa adoração plena, aquilo que é humano, aquilo que é corpo, aquilo que é emocional, sarará sem nenhum problema. E a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14 versos de número 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Toda a obra do Espírito Santo nesta terra visa a edificação da igreja. E edificação tem tudo a ver com força, tem tudo a ver com coragem, tem tudo a ver com esse tipo de poder de Deus que hoje foi ministrado. Ninguém edifica nada se estiver cansado, mas a edificação principal que a Bíblia aqui nos mostra é a edificação do Espírito. E edificar significa no original zelar, cuidar de espíritos, dos espíritos dos outros. Olha para o teu lado aí, você tem edificadores de espírito. Olha para o teu lado aí, ó quem está do teu lado. Jesus tem levantado este que está do teu lado aí, esse que está atrás de você. Olhe e você vai ver alguém que foi chamado por Deus para ajudar o teu espírito, através do Espírito de Deus. E todos os dons, todo o esforço de Deus nessa terra é para manter a igreja de Cristo em pé, aleluia. E ela está de pé, e nada vai derrubar a igreja de Cristo nesta terra. A igreja de Cristo permanece de pé. Você, igreja de Cristo, Deus te chama para zelar do espírito do teu irmão. Muitas vezes estamos atentos às necessidades emocionais e físicas, que é importante e devemos estar atentos. Ficamos mais tocados quando alguém está necessitado de algo material, ou quando alguém está necessitado de algo emocional. Mas eu quero te ensinar algo. Jesus nos chama em primeiro lugar para cuidar do espírito do irmão. E se for necessário para isso, falar as verdades da Bíblia de forma contundente, se for necessário, faça. Noite de Santa Ceia é noite de amor, e este amor é o amor da igreja, que cuida antes de mais nada do espírito do irmão. E não há melhor remédio do que a palavra de Deus, do que o conselho da verdade. Não importa se é teu amigo, não importa se é teu parente, não importa se é tua mulher, teu marido, teu filho. Deus nos chama para sermos edificadores de espíritos, porque o espírito forte, a alma fica forte. Se o espírito estiver forte, o corpo fica forte. E a gente vai marchando assim sobre a terra, aleluia, falando do amor de Jesus, pregando o evangelho, vivendo, aleluia, o sentido da igreja, aleluia, glória a Deus. Por isso nós vamos tomar esta santa ceia do Senhor, e ao comer deste pão e beber deste cálice, irmanado com a palavra, e de acordo com aquilo que foi ministrado desde a abertura deste culto, o Senhor te fortalecerá ainda mais, mas fortalecerá em primeiro lugar o teu espírito.
E você vai sair daqui nesta noite sem nenhuma força faltando para você vencer tudo aquilo que nesta semana você terá que vencer. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Val, Lucas, 2 diáconos da casa do Senhor, vem aqui à frente, irmã Marilene, irmã Maria Helena e irmão Mário, os irmãos diáconos que hoje estão escalados para distribuir a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos orar consagrando esses elementos, convidar o pastor Lucas. Pastor, vamos consagrar os elementos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o pão que representa o teu corpo, Senhor, diante do teu altar. Colocamos também, Senhor, esse suco de uva, que representa o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós sabemos, Senhor, que agora no momento de comunhão, que tudo aquilo que não é de Ti, Senhor, toda a impureza do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, vai ser tirado porque nós vamos estar em comunhão contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós consagramos tudo a Ti. Amém, Jesus. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Os nossos obreiros vão entregar um pão e um cálice de suco de uva. Se você nos visita nesta noite e você já entregou a sua vida a Jesus, se você já é batizado nas águas e você já tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, naturalmente que você faz parte também da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Se você nos visita hoje e não conhece este procedimento, eu como pastor te convido a se servir também como meu convidado. Você vai participar conosco, sabendo que o que você vai comer não é algo físico, não tem somente propriedades físicas, mas também tem propriedades espirituais, e falará de Jesus, comunicará o amor de Cristo na tua vida. Então você é nosso convidado para participar. Amém? Junto com os anjos cantarei, tu és santo.
mais uma vez. Glorifique ao Senhor. Exalte esse nome. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Paulo falando aos Coríntios, né? Porque antes de tudo estou informado a ver. Não, eu vou pular essa parte, eu vou direto para cá. A Bíblia fala aqui, ó, depois do 21 ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Havia alguns problemas em relação à ceia do Senhor, uma incompreensão na igreja de Corinto, e Paulo então está os ensinando, e aí ele vem com as especificações, a forma como deve ser feita, e ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando nós repartimos o pão e entregamos para cada um dos filhos de Deus na igreja, nós estamos nos lembrando dele, porque Jesus, ele reparte, ele se repartiu, ele se dividiu, aleluia, a fim de que cada um de nós pudéssemos ter uma parte dele. Então, sempre quando nós damos, nós estamos lembrando Cristo, exaltando Cristo, porque a Bíblia diz que muito melhor é dar do que receber. Mas quando eu dou, alguém está recebendo, então as duas coisas acontecem simultaneamente. Então tudo começa no dar. E a pastora profetizou na ministração da oferta que Deus daria porções de sobra para podermos dar à viúva, dar ao órfão, dar aos trabalhadores da seara, repartir, suprindo necessidades básicas, porque este é o papel da igreja, sim. E quando nós também sobejamos do Espírito, nós somos zeladores de espíritos alheios, e assim edificamos a casa do Senhor. Que este pão, ao ser ingerido, não somente lembremos de Cristo, mas geremos a força de Cristo, aleluia, dentro de nós, amém, aleluia. Portanto, eu te convido a comer deste pão, amém, Senhor. Este pão tem gosto de vitória. Esse pão tem gosto de força, vigor. Este pão tem gosto de comunhão, de fraternidade, de envolvimento de laços de eterno amor. Este pão é saboroso, tem gosto de mel, tem gosto de pastas de figo, tem gosto, aleluia, saboroso. Sabe por quê? Porque o gosto amargo da morte estava na boca de Cristo, para que o paladar nosso pudesse experimentar o doce da vitória. Ele comeu frutos amargos, ele comeu do amargo, para que hoje esse pão tivesse gosto doce. E para completar a obra, porque Deus não deixa nada seco, agora há o suco de uva para hidratar a nossa vida, para que com águas poderosas possamos beber, porque beber também dá força. Beber água refrescante renova a força. E eu te digo agora hoje, em nome de Jesus,
áreas desérticas da tua vida receberão águas, fontes de águas renovadas em nome de Jesus. E a Bíblia diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será então um réu de corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Comer e beber com responsabilidade, para ter edificação. Beber do cálice anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque Ele viveu de novo, Ele ressuscitou. A morte não o segurou. A força celestial tornou Cristo morto, agora em Cristo ressurreto. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Amém? Assim eu convido você a beber do cálice da nova aliança. Amém. Que gostoso, glorifica ao Senhor com vivas de júbilo, aplauda ao Senhor. Aleluia. Amados, se sente um minutinho, o irmão Erlano quer fazer um agradecimento à igreja.